Bem-vindos de volta a mais um vídeo da nossa série aqui no Japão. E depois de 5 dias incríveis em Kyoto, chegamos na nossa próxima cidade, Osaka. E se tem uma coisa que a gente percebeu nesse tempo que a gente tá viajando por aqui, é como eles fazem de tudo para economizar espaço. Então desde os carros, restaurantes e até acomodações. Então a gente decidiu se hospedar num hotel cápsula pela primeira vez. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar tudo sobre como é ficar num lugar desses. E acabamos de chegar no hotel Ninja e Geisha, e logo no check-in eles já dão as nossas pulseiras para ter acesso às cápsulas. E uma coisa diferente daqui é que existe um andar feminino e um andar masculino, então hoje a gente vai dormir separado. E como em vários lugares do Japão, não é permitido entrar de sapato, e logo na entrada já tinha essa placa falando pra você tirar seus sapatos e guardar eles no armário. Mas não estavam respeitando muito aqui no andar feminino, pelo menos. Então não seja como os amiguinhos e guarde seus sapatos no lugar certo. E logo na entrada você já dá de cara pra uma parede cheia de armários, onde cada hóspede pode guardar suas coisas de valor. E a chave tá dentro da pulseira, que dá acesso ao andar também. Eles eram até que bem espaçosos e couberam certinho nossas duas mochilas. Mas, se sua mala for grande e não couber no armário, tinha um lugar no final do corredor pra deixar elas. E logo aqui do lado tem uma máquina de lavar e de secar roupa. E esse powder room, que na verdade era só um espaço com espelhos e secadores de cabelo. Ajudava bastante na hora que todo mundo queria se arrumar pra sair. Tinha até umas coisas que eu não faço ideia pra que serve. E logo do lado ficavam os banheiros, que mesmo quando tinha muita gente, comportava super bem. Tudo era super limpo e organizado, e como todo banheiro japonês, o vaso era super tecnológico. E sim, a tampa levanta assim que você abre a porta. Eu levei um susto com isso nas primeiras vezes. E eu confesso que eu tava meio receosa sobre como ia ser a parte dos chuveiros, mas no final foi super tranquilo porque o box, ele era meio que o dobro de um tamanho convencional, então tinha tanto a parte seca, pra você deixar suas coisas, quanto a parte do box em si, onde você ia tomar banho. E além disso, tava disponível shampoo, condicionador, sabonete, tudo direto lá, então você nem precisava levar tanta coisa assim junto. Finalmente, bora pra parte que eu tava mais ansiosa pra ver, que são as cápsulas. E o corredor das cápsulas era enorme, e o número da sua é o mesmo número do armário. E uma das coisas que deixou a gente meio chateado, mas faz parte, mas a gente escolheu esse hotel cápsula porque a gente tinha visto essas cápsulas, todas decoradas e bonitas por dentro, e a gente achou que todas seriam assim, mas na verdade a gente ficou com as meio sem graça. Mas tudo bem, faz parte. E uma coisa que eu achei muito chique é que além do básico de roupa de cama, toalha e travesseiro, eles também davam pijama, seu próprio pijama e seu chinelinho. E obviamente que eu não ia perder minha chance, então antes da gente entrar na cápsula, bora trocar de roupa. Bem-vindos à minha cápsula. Tô falando bem baixinho, porque não pode fazer barulho aqui, mas vamos lá. Ela é bem mais espaçosa do que eu esperava. Acho que tem um palmo aqui ainda de distância, dá pra ficar sentada tranquilo. Tem bastante espaço dos lados também. No geral, achei muito espaçoso, mais que suficiente. E na parte de trás aqui, não tem porta, não tem nada que tranque, é só essa cortininha mesmo. Só puxar aqui que ela sobe. E morro de medo de alguém abrir aqui ou de eu abrir o errado de alguém, mas sempre verifico várias vezes e ninguém abriu sem querer, então tá sucesso. Logo aqui do ladinho vem todas as regras, falando se você sair da cápsula pra desligar todos os alarmes, mesmo que se você for tomar banho. Não falar alto, não ficar conversando com outras pessoas, usar o locker pra tudo que for de valor, não fumar, obviamente, e não comer, pra usar o lounge que tem lá no quinto andar. O Wi-Fi, que é super rápido, e um mapinha. Aí aqui em cima tem um espelho. E, por último, aqui no canto tem a luz e um ventiladorzinho, que é mais pra circular o ar do que qualquer coisa. Aqui no cantinho tem a parte de luz. Dá pra deixar lá a luz mais forte ou mais fraca. Tomada, USB pra carregar. E esse aqui desliga o ventiladorzinho. Vem também o travesseiro, que parece super bom. E cobertor, que tá aqui do lado, que também parece super fofinho, super pesadão. E agora a gente acabou de entrar na primavera, então tá um pouco friozinho ainda. O quarto é aquecido, os corredores também, então sem problema nenhum. Aqui dentro parece bem quentinho, só no calor, que eu não sei como fica aqui. Mas, no geral, sensacional. Muito melhor do que eu esperava.
E como lá dentro da cápsula não pode fazer qualquer barulho ou comer, existe um lugar dedicado para isso aqui no hotel, que é um lounge que fica no 5º andar. E a decoração era incrível, super inspirada nos templos que tem aqui pelo Japão. E lá tinham vários sofás, vários lugares para sentar e até umas salinhas. Tinha tomada para todo lado e a internet era muito boa e rápida, o que fazia do lounge um ótimo lugar para trabalhar também. Do lado também tinha uma mini cozinha, com geladeira, micro-ondas e chaleira. E, óbvio, vending machines, porque estamos no Japão. Além disso, também tinha uma área aberta para fumantes, ou para quem quisesse tomar um ar e ter uma vista de Osaka. E uma coisa que a gente achou muito boa do Hotel Cápsula também é que a localização dele é perfeita. Ele tá aqui atrás da gente e logo aqui na frente já tem a saída de uma estação, que é a estação de Awaji. E foi direto nela que a gente desceu quando a gente veio de Kyoto. Então, nossa, foi perfeito. E uma coisa que a gente achou muito legal que a gente viu lá no lounge é que tinha um mapa enorme com várias recomendações de restaurantes aqui na região. Então agora a gente tá indo pra um de lamen. De lamen. Hoje tá bem friozinho. Todo dia o lamen vai bem, né? Então... Não, frio no calor, vai estar sempre bom. Do ladinho do médico. É bem legal que aqui em Osaka parece ter várias pessoas cobertas. Que é bom, porque se começar a chover, não tem crise. Boa. E chegamos. Ah, tem uma maquininha pra vender. Nossa, e vários restaurantes do Japão tem esses toppings também, que você já compra e já decide o que você vai comer na porta. Então lá dentro você só vai entregar a ficha pro atendente. E isso é muito prático, principalmente se você não fala japonês, que nem a gente. Arigato. Primeira vez que eu vejo um lamen que vem com Bonito Flakes. Também. Nossa, mas ele colocando caldo já tava super... Esse caldo tá bem grosso, nossa. Diferente de tudo que a gente já experimentou. Acho que a gente tá muito acostumado com caldos de porco, shoyu, sal. Eles têm mais gosto de peixe, né? E aqui eles fazem muito com peixe. Bravo. E o ovo aqui não tem nem como falar que não é perfeito. Ah. Por isso, geralmente, a gente já pega até adicional de ovo aqui, ó. E é o tipo de caldo grosso que mistura com o macarrão. Nossa, e vira tudo muito saboroso na boca. Meu Deus. Já falamos sobre isso, gente. Felicidade do lamen. Sim. Perfeição. Com certeza, uma das partes que eu mais tô gostando dessa experiência de comer aqui no Japão é que a maioria dos restaurantes é de balcãozinho igual esse. Então a gente tá virado de frente pra ver eles cozinhando. E, nossa, é uma arte. É timer que dispara por todos os lugares. Toda hora. É quase uma dança, porque ele tá sempre se mexendo, pegando coisa ali, pegando coisa aqui, pegando pedido, falando, agradecendo a galera que tá indo embora. É surreal. Acho que é um contato muito diferente que a gente tem com a cozinha do que a gente tem no Brasil, assim. Sim. Você tá muito próximo do cara que tá fazendo ali na sua frente. Mas uma curiosidade sobre esses restaurantezinhos é que se você olhar aqui desse lado, dali, em volta como um todo, sempre atrás de onde você está sentado tem uma saída, geralmente. Então, tipo, você não precisa ficar passando atrás da galera, empurrando, sem incomodar ninguém, assim. Você só levanta, vai na saída mais perto aqui atrás de você e vai embora. Aqui é o paraíso dos introspectivos, que não querem conversar com ninguém. Exato, mas você pega a fichinha, senta, levanta, vai embora, sem encosta em ninguém.
Vitória. Nossa, eu tô cheio, hein? Melhor lamen até agora. Melhor ramen até agora no Japão. Muito bom mesmo. Sensacional. Nossa, comer um caldo tão denso. E uma coisa que a gente tem amado aqui no Japão é que mesmo estando um pouco distante do centro, ainda loja de conveniência, supermercado ali no fundo, não Realmente. falta. Nossa, assim. E mesmo aqui na rua onde está o hotel, tem um monte de restaurante, tem vários tipos de loja de conveniência, qual for sua preferida, tá tendo aqui. Então, basicamente, dá pra passear bastante por aqui ainda. No geral, a nossa experiência dormindo dentro da cápsula foi muito boa. Obviamente não é que nem um quarto de hotel, então quando as pessoas em volta fazem barulho, você ouve de dentro da cápsula. E quando elas acordam também, meio que você acaba tendo que acordar, a não ser que você tenha um sono muito pesado. Todas as áreas comuns do hotel eram super limpas e organizadas, tirando essa parte aqui. Então mesmo pra gente que não estava acostumado, foi super tranquilo. E pagamos R$170 por pessoa por noite e reservamos pelo Booking. A gente vai deixar o link aqui na descrição se você gostou desse hotel também. E com certeza repetiríamos a experiência. E provavelmente uma das coisas que você vai querer fazer é ir daqui até o centro, até Dotonbori, que é a parte mais agitada, talvez aqui de Osaka, que é um trem direto. Então agora a gente vai daqui até lá para mostrar um pouco mais como que é ir para a parte mais agitada de Osaka.